Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui começando mais um dia no Laboratório de Imagens Surrealistas. Espero que vocês estejam curtindo. E está sendo muito bom para mim também revisitar todos esses conceitos e poder elaborar junto de vocês esses conhecimentos. Na aula de hoje, eu vou falar sobre as esculturas involuntárias ou automáticas. Falarei também sobre o jogo Cadáver Esquisito. Também irei falar sobre o fotógrafo Hans Belmer e suas bonecas. E, finalmente, irei falar sobre o método paranoico crítico de Salvador Dalí. Eu creio que vocês já saibam, mas essas aulas são inspiradas no meu zine, Laboratório de Imagens Surrealistas, que está disponível para impressão na descrição desse vídeo. Dito isso, vamos começar. Boa viagem! Bom, vou começar pelo Cadáver Esquisito. Esse nome veio a partir do resultado do primeiro jogo, que dizia: o cadáver esquisito deve beber o vinho novo. O cadáver esquisito surge como um jogo de palavras. Assim como o próprio surrealismo também se inicia muito no campo da literatura. Apesar de André Breton deixar claro que o surrealismo é mais um manifesto do que um movimento literário. O jogo original se formava da seguinte maneira: os jogadores se sentavam ao redor de uma mesa e iniciavam com um pedaço de papel, que era escrito, dobrado e passado para a próxima pessoa, sendo que a pessoa não podia ver o que a pessoa anterior tinha escrito. E eles tinham uma ordem para essa escrita, que era: a primeira pessoa escrevia um artigo, indefinido ou definido, em um adjetivo, a segunda pessoa escrevia um nome, a terceira um verbo, a quarta um artigo mais adjetivo, como a primeira, e a quinta escrevia outro nome. Óbvio que esse jogo não necessariamente precisava de 5 pessoas, né? Depois foram surgindo outras estruturas de frases. No livro A Book of Surrealist Games, um compilado feito pelo pesquisador Alastair Broche, ele cita vários outros métodos desse jogo. Mas o que me interessa aqui é falar sobre esse método aplicado à fotografia e também a essa forma de escultura surrealista. Na fotomontagem, a gente também tem vários exemplos de espécies de cadáveres esquisitos, né? Aqui eu cito as colagens de Dora Maar, que muitas vezes utilizava seus recortes junto de fundos urbanos. Urbanos ou não tão urbanos assim, né? Outro fotógrafo que ficou particularmente conhecido pela sua criação de cadáveres esquisitos foi o Hans Belmer, que criava bonecas articuladas com composições de membros estranhas e as fotografava em posições ainda mais estranhas e também sensuais. O que me lembra que os surrealistas também foram muito apontados como sexistas, porque eles, nessas produções, acabavam objetificando muito o corpo feminino. E de fato, eles também assumiam, né, que a imagem do corpo feminino era utilizada por eles, principalmente o corpo feminino nu. Eu acredito que isso talvez seja muito por conta da relação dos surrealistas com a teoria freudiana, né? Que falava muito sobre a pulsão de vida e de morte.
E eu creio que os surrealistas também viam no corpo feminino um corpo mais bem relacionado com o etéreo, né? Com o inconsciente e esses conceitos que o movimento surrealista procurava alcançar. Além das bonecas de Hans Belmer, durante a Exposição Internacional Surrealista, em 1938, foram expostos 16 manequins, criados por artistas como Salvador Dalí, Duchamp, Max Ernst, Man Ray, Miró, entre outros. Uma outra forma de escultura surrealista eram as esculturas involuntárias ou automáticas, que eram esculturas feitas a partir de objetos achados ou objetos inesperados, onde, a partir do enquadramento fotográfico, os fotógrafos proporcionavam essa nova perspectiva em relação ao objeto, os transformando em esculturas. Um bom exemplo disso são as esculturas involuntárias de Dalí e Brassai, que pegaram vários objetos maleáveis, como papéis que eles encontravam na rua, sabe? Aqueles papéis amassados que às vezes a gente fica mexendo. Então, cartas, pedaços de algodão. Um outro exemplo de como a perspectiva reinventava o objeto na fotografia surrealista é a fotografia do chapéu de Man Ray, que ele faz para um texto que foi publicado em uma das revistas surrealistas, ilustrando um texto que falava sobre como as imagens fálicas estavam presentes em todo lugar. E ele fotografava esse chapéu que, a partir da perspectiva que ele dava, parecia com uma imagem genital feminina. Ainda sobre reinventar o olhar da imagem a partir da perspectiva fotográfica, eu gostaria de trazer o conceito do método paranoico-crítico de Salvador Dalí, que era um conceito baseado na ideia da imagem dupla, que também foi muito utilizada na pintura. De acordo com Dalí, simulando a paranoia, o artista poderia minar essa visão racional do mundo. Um fotógrafo que conseguiu captar bem esse conceito de Dalí foi o Philippe Hausmann, que fez uma série de fotos com o próprio Salvador Dalí, fotos que me remetem bastante a esse método. Bom, por hoje é isso. Quem quiser se estender nas leituras sobre fotografia e surrealismo, eu indico os textos que eu deixo aqui nos créditos, além do meu próprio zine, que é mais resumido. E além disso, o próprio zine, né? Que é muito mais resumido. Espero que essa aula tenha sido útil para vocês. E vocês podem comentar qualquer coisa que eu deixei passar ou que vocês acham interessante que eu traga numa próxima aula.